que está acontecendo no Brasil. Caristia, a volta da caristia, né? Gás que não para de crescer, luz que não para de crescer, transporte público, desconstrução do passe livre que você implementou na cidade de São Paulo. Aqui, esse lugar era um lixão, saíram mais de 20 caminhões de lixo daqui, desse lugar, no seu governo, você revitalizou, entregou a quadra para as crianças, para a juventude aqui. E esse lugar, ele tem essa tradição de fazer a luta e conquistar, como conquistou o LED no seu governo, como conquistou a revitalização desse espaço, como conquistou a habitação popular aqui no governo da Erundina. E a gente achou que esse encontro tinha que ser aqui por conta dessa história. E por conta das lutas que estão colocadas para as pessoas que vivem aqui. Gente que não consegue mais pagar o gás. Essa realidade está na periferia de São Paulo. Tem gente cozinhando na lenha. Nós voltamos 30 anos atrás. Tem gente na periferia de São Paulo cozinhando na lenha. Tá? Cozinhando na lenha. O transporte que não para de crescer. A energia elétrica que está um absurdo cada vez mais. Então a gente trouxe você aqui para ouvir essas pessoas, para ouvir pessoas que estão fazendo um trabalho de resistência, como é o caso do Laboratório Fantasma, que o Fiote é um dos diretores, e que tem feito um trabalho que é exemplo para a gente aqui. O Felipe é um educador social, que tem usado essa referência do Fiote na construção com os alunos dele aqui da periferia do Butantã. E nós temos aqui o Casulo, Cronicamente, que é um rapper nosso da periferia também de São Paulo, nascido no interior de São Paulo, que daqui a pouco vai dar uma palavra para você. Mas era importante fazer essa contextualização geral. A gente vai passar a palavra agora para o Casulo, que vai mandar uma poesia para a gente abrir os trabalhos. E depois o Felipe começa a coordenar aqui, que é o nosso educador social local aqui. Seja bem-vindo, Fernando Haddad. E você só está aqui porque essas pessoas, com esse histórico, confiam em você e acreditam em você. Confiam em você por conta do LED, confiam em você por conta dos corredores de ônibus, por conta do aprimoramento do bilhete único, ônibus 24 horas e uma série de outras questões que eles vão falar, não sou eu. Então vou passar para o Casulo, que vai mandar uma poesia, e fique à vontade, tá bom? Satisfação, máximo respeito estar aqui, licença para chegar. Vou fazer um poema aqui que faz uma crítica a quem defende o uso de armas. Ele fala um pouco de armas, mas vocês vão entender. Chama Tirania. Tiranos, tiros, tiras, sem querer tirar ninguém. Minhas balas são as palavras. Se tem ideia para trocar, pode vir que eu também tenho. Que tiro foi esse? Não dou endereço para bala perdida. Eu falo sério, bala perdida procura o endereço do cemitério. Há quem diga que as armas do crime, em tese, não são para a população normal, e sim para os comédias que atravessam, que ostentam, ou para o bonde rival. Sabedoria de maloca. O problema é na hora da troca, porque na verdade não há blindagem dos barracos da comunidade, onde falta colete salva-vida, onde não tem também nem comida, e tijolo baiano e madeirite não são feitos de aramida. Se liga Dona Maria e suas crias, Antônio, José e João, de dentro do barracão. O lugar mais seguro é deitado no chão, quando se ouve o primeiro rojão. Há um genocídio do povo pobre, preto e periférico. Essa é a triste realidade do poder bélico. O fato é numérico, mas eles escondem a verdade sobre o vampiro temeroso, golpista, presidente genérico. O caso Marielle que o diga sobre as armas das corporações em desastrosas ações, provocando estado de calamidade, tiro de guerra no morro à luz do dia, com cobertura da mídia, e o cara que provocava discórdia recebeu um tiro de misericórdia. Armamento pesado, maldade de ambos os lados. Qual a comunidade que aguenta disputa de pontos de venda na base da ponto 50? Quem pede a volta da ditadura fascista entra numa fria. Exército, marinha, milícia, aeronáutica e CIA, estrangeira, economia, internacional, tirania, neoliberal imperialista contra a nossa nacional soberania, mudadas pelas possíveis ações de uma social-democracia. Que tiro foi esse? O tiro que põe o tirano na tirania, é o mesmo tiro que um dia tirará o tirano da tirania. Me desculpe se eu fui violento na poesia, mas como disse outro poeta, também morre quem atira. Agora, meu amigo Felipe, mostra para eles a sua arma. Eu tenho uma arma. Eu possuo uma arma. Eu estou armado nesse momento. Olhem para mim, eu estou armado. Fui armado por 13 anos de um governo que me armou com isso aqui, ó.
Universidade Federal de São Paulo. Eu sou pedagogo, eu sou educador social, eu sou professor. Eu cresci aqui, 27 anos de Coab Raposo, certo? Foram 5 anos saindo daqui até Guarulhos, no bairro dos Pimentas. E eu estudei graças a você, que construiu através do Reúne, a Universidade Federal de Guarulhos, Universidade Federal de Paulo de Santos, Universidade Federal do Polo de Diadema, Universidade Federal do Polo de Osasco. Graças a esse homem, hoje eu estou aqui, formado, pedagogo. Querem a prova? A prova da arma está na minha mão, está aqui, ó. Ó, vejam para todos vocês. E aí essa arma agora eu vou deixar aqui com o presidente. Obrigado. Eu vou precisar dela para entrar no campus. Depois eu mando o diploma. Pessoal, quero agradecer a presença de todos e todas, agradecer a presença da imprensa, sobretudo agradecer a presença dessas mães. A gente vê que a maioria das pessoas que estão aqui são mães e mulheres, as lutadoras que construíram, batalharam por esse bairro desde 1989, através da implantação desse bairro, da grande prefeita que nós temos, Luiza Erundina. É graças a mulheres pretas e lutadoras como Dona Mariazinha, que descarregava o caminhão, vindo com a mudança da tragédia da Nova República, e que as pessoas não tinham para onde ir, onde famílias foram destruídas. Hoje elas estão aqui e constituíram suas famílias. Muito obrigado pela presença, Dona Mariazinha. Muito obrigado. Orgulho de nós mulheres! Grande guerreira. Pessoal, a gente vai fazer algumas falas, algumas intervenções, algumas pessoas que a gente convidou para estar aqui hoje, que a gente acha que representam materialmente, de fato, de carne e osso, olho no olho, as pessoas que realmente, durante os 13 anos do governo do PT, do governo Lula, do governo Dilma e brevemente do governo próximo Haddad, se tudo der certo e a gente for pra rua, a gente for pra luta e disputar esse voto, a gente trouxe aqui as pessoas para contar um pouco da sua história. E esse lugar é simbólico, né? Esse lugar é simbólico porque é o lugar onde a gente quer cultura, onde a gente quer desenvolver. A gente não quer, a gente quer que os jovens saiam daqui do bairro armados de cultura, de saber, de abrir a sua mente, né, de olhar o mundo de uma forma diferente, de aceitar o mundo de uma forma diferente. E eu chamei aqui esse amigo, levanta aí, é o Raul, e ele tem uma palavra para poder passar um pouco da história de vida dele para vocês, e o quanto foi importante esses 13 anos do governo Lula, governo Dilma, para poder o desenvolvimento, e hoje ele contar um pouco a história deles, de onde que ele está. Pega aí. Primeiro, bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, Anastasia. Tá falando no microfone. Eu vivi aqui 24 anos. 24 anos eu vivi aqui. Eu sou fruto de uma política sua. Em 2005, fiz o Enem, vivendo aqui, e fui 100% bolsista do ProUni. Teve o meu esforço, mas eu sou farmacêutico graças a você. E é essa política que tem que continuar. Hoje eu não dependo de política do governo federal. Eu tive um empurrão. Eu tive a oportunidade graças a você. E esse empurrão foi a minha virada de vida. A minha esposa também é farmacêutica graças a você. A história de vida da minha esposa também mudou por sua causa. Continue essa política. Continue a política de educação, de inclusão social, porque as pessoas falam que as oportunidades são iguais para todos e não são. O sol nasce para todos
mas ele não brilha com a mesma intensidade para E a todos. gente quer a sombra também, né? Continue isso. Como eu disse, eu não dependo mais de política do governo federal, mas tem muita gente que ainda precisa do empurrão, como eu precisei há 13 anos atrás. É só isso. Continue isso. Continue sendo essa pessoa que crê que a educação muda as pessoas. Ela muda. Pessoal, vou chamar aqui agora o Crônica, ele vai dar uma palavra para vocês também. Chega aqui na roda, por favor. Obrigado. Palmas para ele, galera. Vamos lá, vamos ver a palavra. Isso. Bom dia para geral. Eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de estar trocando essa ideia. Agradecer ao Claudinho pelo convite. Dizer que independente de qualquer coisa a gente está junto na luta. E é como diz o Sérgio Vaz: briga tem hora para acabar e luta por uma vida inteira. Eu estou com você, estou com o seu povo, estou com você, Fernando Haddad, nessa luta para a vida inteira. Agradecer ao Suplicy, cara, eu te amo de verdade. E meu nome é Crônica Mendes, eu sou da cidade de Hortolândia, interior paulista, sou rapper. Não estou aqui falando pelo hip hop, pelo rap nacional. Eu acho que seria muita prepotência da minha parte falar que eu estou falando por um movimento cultural tão imenso. Mas eu estou aqui falando por uma parcela muito significativa do rap nacional, do hip hop. Também tenho raízes no MST, é de onde eu construí toda a minha base como ser humano. Filho de mãe solteira, sabe? Dentro das escolas, dos assentamentos e acampamentos do MST, conhecendo a cultura hip hop e trazendo ela cada vez mais para dentro das escolas também, das periferias do interior de São Paulo, fazendo um intercâmbio, vamos dizer assim, levando o MST para a cidade e levando o rap para dentro dos assentamentos. E eu quero aproveitar a minha fala para dizer para vocês o seguinte: quem daqui realmente, dos que já votam, votaram ou vão votar no Haddad agora no segundo turno? Aqueles que não levantaram a mão, não fiquem intimidados, vocês são muito importantes para nós. Eu votei no Haddad, vou continuar votando, sabe? Porque eu acredito no processo, no seu planejamento de governo, eu acredito em cada palavra que você fala, porque nós que somos de periferia, nós sabemos como é não ter ninguém olhando pela gente, e a gente sabe reconhecer como é quando as pessoas olham pra gente. A gente consegue identificar no olhar, no jeito de falar, como que chega até a gente. Só que para nós é uma tristeza muito grande saber que muitos dos nossos estão indo para o Bolsonaro. Principalmente para nós do hip hop, é muito triste ver grandes nomes do hip hop, Claudinho, Haddad. Fiote sabe muito bem do que eu estou falando também. Ver grandes nomes do hip hop, grandes lideranças do hip hop, votando em Jair Bolsonaro e arrastando uma multidão com eles. Não é pelo planejamento de governo do Bolsonaro. É porque eles se sentem revoltados. Eu não estou aqui para falar onde foi que o PT errou, onde foi que o PT acertou. Eu não estou aqui para falar disso. No encontro que nós fizemos, que o Claudinho promoveu com o Lula lá na Praça do Campo Limpo, o presidente Lula já reconheceu onde foi que o PT errou. Quando o PT abandonou as periferias, abandonou os movimentos sociais. Só quem é humilde de verdade reconhece o erro e está disposto a dar a cara para bater e dizer que não vamos cometer o mesmo erro, porque ninguém é santo, nós erramos também. Nós sabemos onde nós erramos. Só que nós não estamos aqui para falar isso. Estamos aqui porque nós precisamos trazer de volta os eleitores que são de periferia, que são da nossa família, que bandearam para o lado do Jair Bolsonaro pelo ódio. Eles são vítimas. Eles são vítimas de uma mídia que manipula, de uma mídia que sempre maltratou o rap nacional e continua maltratando, sabe, aqueles que olham por nós. É o que fazem com o Haddad, é o que fizeram com o Lula, é o que fizeram com a Dilma. Como que vão dizer que o governo da Dilma, o segundo mandato da Dilma, estragou o país? Ela nem conseguiu governar de tanto boicote. Como que ela estragou se ela não conseguiu governar de tanto boicote? As pessoas foram para o lado de Jair Bolsonaro porque
infelizmente, no nosso meio nós temos fascistas enrustidos, machistas, hipócritas e mentirosos. E viram em Jair Bolsonaro a chance de vomitar todo o ódio que eles têm. Isso é fato. Só que eles são vítimas, Haddad. Eles são vítimas. E nós só vamos conseguir trazer eles de volta, como diz o jingle do nosso querido Suplicy: o amor é mais importante. Isso é lindo. O amor é mais forte do que o ódio. E sempre vai ser. E a gente não vai conseguir trazer essas pessoas para nós jogando o mesmo jogo que eles. Nós vamos conseguir trazer esses eleitores, e nós precisamos deles, dos indecisos, brancos e nulos, e também desmascarar Jair Bolsonaro para os eleitores deles. Desmascarar. Porque não é ódio contra o Haddad, é ódio contra o PT. Mas é um ódio leviano. É um ódio, é um rancorzinho lá no coração, pelas vezes que se sentiu abandonado, porque não deixaram o Lula falar mais com a gente, sabe? E aí, a gente tem que entender agora, nós que votamos no Haddad, que agora é Haddad. É Haddad agora. Não é outro. Não tem como. O Brasil precisa sair da UTI. E a solução é Fernando Haddad. Só que a gente só vai conseguir fazer isso com amor, respeito e com a verdade. É como eu estava conversando com o Claudinho. A gente tem que combater as mentiras que colocam, como a mentira do kit gay, a mentira de que aos 5 anos de idade as crianças vão pertencer ao Estado. Sabe, é ridículo. Aquela resposta que você falou no vídeo sobre quem é Jair Bolsonaro, aquela resposta foi ótima. A gente espera aquele tipo de ação há muito tempo, desde lá dos primeiros debates. Ali você acertou. Eu vi você ali, eu vi cada um de nós ali naquela fala, quando você falou sobre um desrespeito ao professor. Acreditar que você colocou a cartilha daquela é muita mentira. E eles estão chamando, a campanha do Jair Bolsonaro, estão chamando nós, o povão, de burros, porque eles acham que a gente vai acreditar nisso. A gente não pode acreditar nisso. Aquilo é mentira. E a gente tem que fazer igual você fez. É com a verdade que a gente vai combater a mentira. Não é com ódio, não é chamando ele de coiso, não é fazendo isso. Isso ele já é, não precisa mais chamar. Sabe? A gente tem que mostrar que a gente é inteligente. E a periferia é inteligente sim. Por isso que a gente está reunido aqui, ó. Sabe? Exigindo o nosso respeito e exercendo a nossa democracia. É a democracia periférica em prol da democracia nacional. Quer saber a verdade? Pergunte para o Haddad. É simples assim. Meu nome é Crônica Mendes, faço rap nacional com muito orgulho. Graças a você, graças ao presidente Lula, que olhou para o hip hop não só como um movimento, não olhou como um movimento marginalizado, como os outros governos fizeram, marginalizando a gente, criminalizando a gente, desmerecendo a gente, jogando a gente às margens cada vez mais da sociedade. Vocês fizeram os editais que voltados para o hip hop, vocês melhoraram a condição de acesso às escolas para que a cultura hip hop pudesse estar dentro das escolas articulando as coisas. Muito obrigado, Fernando Haddad. Muito obrigado, Suplicy. Muito obrigado, minha querida. Muito obrigado cada um que está aqui hoje. Quem ainda não vota no Haddad, é hora de falar do Haddad na padaria, na feira, no ônibus, é trocar ideia. Não sinta medo, porque o amor é mais importante e o amor vai de novo vencer o medo. Obrigado. Foram 502 anos de invasão dos portugueses e apenas em 13 anos eu e o Crônicas não viramos estatística. Valeu. Marcos, passar a palavra para você, Marcos. Olá, um bom dia a todos. É com muito prazer e com muito orgulho eu estou aqui nesse momento, na presença do nosso futuro presidente, junto com o nosso sempre senador Suplicy. O meu nome é Marcos, eu sou professor da rede pública municipal há mais de 30 anos. Como professor hoje, eu também ocupo um cargo de supervisor escolar aqui na DRE Pirituba. A condição de supervisor escolar me traz a possibilidade de acompanhar o trabalho dessas 4 escolas municipais que existem aqui e que nasceram e estão aqui por 2 razões. Em primeiro lugar, pela luta dos moradores, em especial pela luta das mulheres, a quem nós precisamos sempre reconhecer.
quando não haviam as escolas deste lado, eram as mulheres que faziam um corredor único, uma fila, para que as crianças pudessem atravessar a Raposo e chegar nas escolas do outro lado da Raposo, que também são escolas municipais, escolas públicas também estaduais. Como professor, uma das grandes coisas, além de reconhecer o papel da luta dos trabalhadores, dentro dessa luta dos trabalhadores, reconhecer o papel fundamental das mulheres, eu quero declarar que, como professores, nós somos contra o golpe. Desde o início nós somos contra o golpe. Nós defendemos a democracia no país. A grande maioria, eu não sou todos, mas eu posso dizer que a grande maioria dos educadores hoje defendem e estão empenhadas na continuidade dos processos democráticos no nosso país, e a possibilidade que nós temos hoje está representada na figura do Fernando Haddad, na bancada dos senadores, na bancada dos deputados progressistas, que estão e sempre estiveram ao lado do povo e ao lado dos educadores. Quando nós estamos nas ruas, quando nós sofremos, inclusive nesse ano, a forte repressão do governo municipal contra os professores, nos atirando bombas de gás lacrimogêneo, usando de violência, quem esteve e quem sempre estará ao nosso lado são as comunidades e são os políticos das bancadas progressistas que nós estamos elegendo hoje em todos os países, e em todos os lugares, através do nosso esforço e do nosso empenho de educadores. Por que somos temidos? Porque temos as armas como o Felipe tem. Por que somos temidos? Somos temidos e sobre nós precisam jogar bombas? Porque aqui também cabe lembrar e fazer um tributo a quem mais nos ensinou a vencer o ódio, o professor Paulo Freire. Uma salva de palmas então ao professor Paulo Freire, e é na esperança do professor Paulo Freire que nós depositamos a nossa confiança no futuro do país através do Fernando Haddad. Fernando Haddad, sim, pela continuidade dos processos democráticos, por jamais as escolas serem silenciadas através de projetos perversos como Escola Sem Partido. Parabéns, até a vitória. Pessoal, quero agradecer a presença aqui do senador Suplicy, agradecer a presença do Paulinho, do deputado Zaratini, do nosso ex-prefeito Sérgio Ribeiro de Carapicuíba. Muito obrigado pela presença. Eu vou passar a palavra, 1 minuto de... Boa tarde. Boa tarde? Não, bom dia. Eu vou falar bem rápido porque eu sou uma das poucas, né? Eu tenho 39 anos, sou mãe solteira e estou dentro de uma faculdade de elite hoje dentro de São Paulo. Eu faço PUC, serviço social. Posso não estar pelo ProUni lá, mas foi o PT que falou assim, vai lá que é teu lugar lá. Não é fácil, não é fácil. Agora mesmo a gente ficou 2 meses paralisando a faculdade para ter uma mulher preta dando aula. 80 anos depois, hoje a PUC tem uma mulher preta dando aula. Então assim, eu vou me formar pela PUC, minha irmã formada pela PUC. A gente hoje, eu sou a base da pirâmide. Eu e muita mulher preta, solteira como eu, mãe de sobreviventes, meu filho ainda é um sobrevivente aos 20 anos de idade, Guilherme está lá vivo, porque ainda a PM não derrubou e não vai derrubar. Então é o seguinte, eu como mulher preta, como minha amiga também, formada hoje também em pedagogia, nós somos a base. E a nossa esperança é você. A nossa esperança é você. Porque a gente é o alvo do outro cara. Eu sou o alvo do outro cara. Como ele disse, ele educou o filho dele para não amar uma mulher preta. Mas eu sou amada por mim mesmo, primeiramente. E a minha mãe e meu pai lutou muito. Minha mãe e meu pai lutou muito para chegar até aqui. Então é o seguinte, bora em busca, bora pôr mais preto dentro das universidades, bora ver mulher negra com o cabelo para cima assim, ponderando, falando, dona aqui, é tudo nosso. É você.
você que vai dar essa esperança pra gente, tá? Faz esse favor pra mim, que eu tenho mais... Pessoal, mais uma fala aqui importantíssima do Fiote. Vem cá, Gi. Deixa eu preciso te dar um abraço. Bom, primeiramente, boa tarde. Quero agradecer primeiro o convite do Claudinho, por poder estar aqui hoje com vocês, dividindo um pouco da minha experiência e da minha trajetória de vida. E comecei a gostar de política com 14 anos de idade, quando me reconheci em algumas políticas públicas que foram feitas na gestão da Marta Suplicy em São Paulo. Naquela ocasião, Haddad, eu tinha 14 anos de idade quando a Marta foi eleita. E olha que coisa curiosa, minha família inteira sempre votou no PT. E a gente, meu pai morreu com 30 anos, era também artista do movimento hip hop, morreu com 30 anos, infelizmente morto pelo meu próprio primo numa briga de bar. E hoje a gente vê as pessoas destilando ódio contra pessoas que muitas vezes são presas injustamente e que infelizmente têm a sua liberdade colocada em xeque, a sua vida colocada em xeque sem ter nem direito de defesa comum. E eu tive meu pai morto pelo meu primo dentro da minha família por um problema do álcool. E a grande lição que eu aprendi com a minha mãe foi perdoar. E quando meu primo saiu, ele tinha duas alternativas: ou ele tinha o nosso perdão e seria um ser humano pleno para conseguir viver, porque ele sabia que infelizmente ele tinha acabado com uma família, tem vários problemas psicológicos por não ter tido um pai dentro de casa. Ou eu poderia renegá-lo e ele seria mais uma vítima da sociedade. A sociedade já tinha feito isso com ele porque ele não conseguiu emprego até hoje, está morando na rua até hoje, mas ele tem uma tranquilidade de continuar e não seguir na vida do crime. Infelizmente, a sociedade não o amparou da forma que a gente o amparou e a gente deu perdão a ele. E isso foi muito importante para que ele conseguisse se encontrar enquanto ser humano novamente na vida, né? E eu digo isso porque em 2002, se eu não me engano, eu lembro que no primeira gestão da Marta, eu vi pela primeira vez as políticas públicas de um governo fazer efeito na minha vida, com vai e volta. E eu nem estudava em escola municipal, com vai e volta, com bilhete único, com céus, começaram na gestão da Marta. E ali, para mim que vivia na periferia e via como muitas pessoas que estão aqui eram descrentes das políticas públicas, porque a gente foi ensinado que infelizmente a política não nos pertence. Só que o nosso simples fato de estar vivo e de ter que obrigatoriamente resistir para conseguir existir nesse mundo já é uma forma de fazer política. E se você nasce dentro de um corpo negro, que é uma bênção que a gente tem de trazer um histórico de repressão e de combate à repressão muito forte, você é obrigado a existir e resistindo. Porque se você não resistir, a polícia te mata. Eu já, antes de ser a liderança que disseram que eu sou, eu nem digo que eu sou só o filho da dona Jacira, na verdade, mas eu já fui enquadrado mais de 20 vezes pela polícia voltando do trabalho. Eu comecei a trabalhar muito cedo, foi no McDonald's. E por graças a Deus, eu perdi muitos amigos na mão da PM, mas graças a Deus a PM não conseguiu me levar em nenhum desses enquadros. Então, eu quero dizer que o fato da gente ter hoje grandes artistas que falam pela periferia, eu posso falar alguns nomes deles aqui. Você tem Emicida, você tem Mano Brown, você tem Criolo, você tem uma gama enorme de artistas que só começaram a realmente ascender e começar a dialogar diretamente com o público da periferia através dos governos do PT também, e não só pelo seu talento. Então a gente tem que olhar o lugar que a gente ocupa dentro da sociedade. Eu esqueci o seu nome. O Raul veio aqui, deu um depoimento
lindo de uma pessoa que foi beneficiada pelo ProUni. Enquanto para você, sentado nessa cadeira hoje, é importante você ver essa gratidão do Raul na sua frente, sabe? E você pode ouvir a minha gratidão também. Eu não fiz ProUni, mas eu passei, só que eu acabei não prestando, porque foi exatamente no mesmo momento em que eu tive que montar minha empresa, e eu não tive, infelizmente, não tinha tempo para me fazer as duas coisas naquele momento. Mas, de certa forma, a visão de inclusão dos governos Lula e Dilma possibilitaram que eu me tornasse um microempreendedor. Possibilitaram que eu, hoje, chegue aqui na sua frente como jovem negro de periferia e digam para vocês hoje, com o que a gente produz através do hip hop, através da cultura que a gente produz, a gente emprega indiretamente mais de 100 pessoas por mês. São mais de 100 famílias que dependem do que os nossos artistas produzem. São mais de 100 famílias que dependem da arte que é produzida pelos nossos artistas. E a gente só consegue existir, e a gente só consegue levar isso e colocar comida na mesa dessas pessoas todo dia, porque a gente aprendeu uma coisa muito cedo com o hip hop, que é o black business. A gente faz o dinheiro circular entre as mãos dos negros. A gente faz com que o dinheiro que a gente receba volte para as famílias que de alguma maneira vem do mesmo lugar que a gente vem. Então, a gente tem, por princípio, a gente olha, diferente de boa parte das empresas que existem no país, quando eu vou contratar uma pessoa, eu olho exatamente de onde essa pessoa vem. Se essa pessoa vem da periferia, se essa pessoa é negra, se essa pessoa é mulher, se ela é LGBT, ela vai ter muito mais chance de trabalhar dentro da nossa empresa. O currículo dela não vai ser colocado à posta, não vai ser colocado de lado, ela vai ter prioridade. Porque eu sei o quanto é o jovem que não quer entrar para o mundo do crime, o quanto o jovem que não quer entrar para o mundo do tráfico, e ele quer só um emprego para ter a carteira assinada, para começar a trabalhar e ter a sua dignidade através do emprego. Eu sei o quanto é duro você bater na porta todo dia e você não vê alternativa, mas ao mesmo tempo você tem do outro lado um Estado que financia o tráfico de drogas, o crime, e você está sendo diariamente molestado e convidado a participar desse tipo de situação. Eu sei o quanto é difícil você dizer não para essa situação quando você tem uma criança dentro da sua casa que depende do seu amparo, que depende do que você constrói para você conseguir tirar essa família e dar uma condição melhor de vida para ela. E aí eu digo para você tranquilamente que eu só sou o que eu sou hoje por conta dos governos do PT. Essas famílias que a gente emprega são famílias que têm crescido e têm conseguido se manter autossuficiente por conta de políticas públicas que vocês criaram. Eu tenho muita gratidão, primeiramente a Deus e aos orixás, porque eles continuam me guiando. Eu sei exatamente em nenhum momento, e você sabe disso, em nenhum momento, mesmo não entendendo nada, não sou advogado, mesmo não entendendo nada desse processo jurídico todo, nada não, quase nada. Alguma coisa eu entendo, graças a Deus. Mas mesmo não entendendo quase nada disso, em nenhum momento da luta, nenhum momento eu abandonei o presidente Lula. Em nenhum momento. Sabe por quê? Porque eu sei o quanto as barreiras dessa sociedade, elas são visíveis, mas ao mesmo tempo invisíveis. E eu sei o quanto é complexo para a sociedade aceitar que pessoas que venham desse ambiente aqui, onde a gente vive, vençam. Eu sei o quanto isso é complexo porque eu enfrento isso no meu dia a dia no ambiente de negócios. E todo dia eu preciso ter o afago das pessoas que trabalham comigo dizendo: vocês estão fazendo uma coisa que é foda. Vocês estão fazendo uma coisa que é foda. Por favor, não pare. Por favor, não pare. Quem fala isso pra gente todo dia é o hip hop. Então, assim, eu não vou falar por todo o hip hop, como o Crônica Mendes não falou também. Mas ao hip hop que eu pertenço, os valores que são difundidos do outro lado, da outra candidatura, não tem a menor possibilidade de nenhuma pessoa que curte hip hop, que se identifica com a mensagem do hip hop, fazer coro a esse tipo de discurso. Eu sei que o momento ele é complexo, porque a gente vive um momento onde, infelizmente, a gente teve um governo que foi sabotado, e que isso chegou primeiro na mão do trabalhador, ou seja, é o desemprego, né? É o trabalhador não conseguindo colocar a comida na sua mesa, mas a gente tem que ter sabedoria de entender que em todos os espaços de poder a gente precisa de pessoas como nós, nos representando, lutando pela gente, para que a gente não se sinta sozinho e que as coisas realmente consigam
acontecer. E eu vejo nisso em você, eu vejo isso no Lula, eu vejo isso na Dilma, eu vejo isso no Suplicy, eu vejo isso na bancada do PSOL. Então, assim, não caiam nesse discurso de que a política não foi feita para nós. A gente precisa participar da política todo dia. Nossa existência é uma existência política. Então, não caiam nesse truque, porque o mal de quem não gosta de política é ser governado por quem gosta. E a gente teve aqui exemplos claros de políticas públicas que beneficiaram, não são pessoas que estão distantes da gente. Só para concluir, há 3 anos atrás, um amigo meu que foi beneficiado pelo Ciências Sem Fronteira, que foi para o Canadá em 2011. Ele teve a oportunidade de ir para o Canadá em 2011. E aí eu estava conversando com ele, e aí ele começou a xingar a Dilma de vagabunda. E aí eu falei para ele, mas rapaz, por que você tá... Ah, porque tem que tirar tudo isso que tá aí, ela roubou demais. Eu falei, mas você não tem prova, até agora ninguém tem uma prova contra a mulher. Como é que você pode ter coragem de atirar contra o seu próprio peito? Se não fosse essa política pública do Ciências Sem Fronteira, do governo, do Estado ter acreditado em você, você não chegaria onde você chegou. E a gente tem um problema muito sério no Brasil também de ingratidão. Quem colocou o Brasil nessa situação foi a elite, mas teve parte significativa da classe média que cresceu no governo do PT e também comprou esse discurso. Por quê? Porque as pessoas ascendem de vida e infelizmente, ao invés de elas olharem para a periferia, elas olham para a próxima etapa do seu crescimento pessoal. E não pode ser assim. Você subiu de vida, você tem que trazer mais gente com você. Entendeu? Não foi eu que criei o capitalismo, mas eu preciso existir dentro do capitalismo. Eu preciso ter autossuficiência dentro do capitalismo. E infelizmente esse sistema econômico ele é cruel para quem vem da periferia como a gente. Ele é cruel, mas é nele que a gente precisa existir. O jeito que eu encontrei de existir nele é trazendo mais pessoas junto comigo. Eu peço a vocês que conversem no dia a dia com as pessoas no ônibus, não deixem de falar de política, fale com as pessoas nos bares, fale com as pessoas o que está em jogo nesse momento no Brasil. Porque a gente está discutindo uma continuidade de uma democracia, o fim de uma luta que vem com o Brasil desde 1500 com as pessoas resistindo. E nosso momento de luta agora é de não perder o pouco de democracia que a gente conquistou. Esse momento, ele está sendo um momento histórico. De que a nossa atitude e o nosso voto é o que vai determinar o que vai ser dessas crianças. Aqui, ó, microfone. É o que vai determinar o que vai ser das próximas gerações. E para concluir, eu queria perguntar para uma criança aqui, rapidinho. Como é seu nome, linda? Ana Carolina, quantos anos você tem? Ana Carolina, 10 anos. O que você aprende na escola? Você aprende que mentir é legal, Ana Carolina? Sua mãe ensina que mentir é legal, Ana Carolina? O que você vai fazer quando você crescer, Ana Carolina? E você vê um candidato que fala mentiras deslavadas, um candidato que tem um discurso muito ruim, que manda matar as pessoas só por elas ser quem elas são. Você acha isso legal, Ana Carolina? Não. Você acha que de alguma maneira isso vai prejudicar você se alguma dessas pessoas com quem ele manda esse discurso tiverem alguma proximidade com você, se forem perto de você ou longe, você não vai se sentir triste também se alguma dessas pessoas morrerem por conta desse discurso? Sim. Ana Carolina tem 10 anos, ela já entende o que está acontecendo no país. E a gente não pode deixar que esse tipo de coisa cresça. Então, assim, se uma criança de 10 anos que ainda não viveu o que a gente vive, sabe do lado que está, não tem justificativa para a gente apoiar qualquer tipo de truculência, qualquer discurso de ódio, seja ele em qual esfera for. Então, pense que no dia a dia, a responsabilidade também é da gente quanto sociedade civil. A gente também tem a responsabilidade. É no dia a dia, quando o moleque vem aqui e coloca um funk até 4 horas da manhã na porta do morador que tem que trabalhar às 6 horas da manhã, isso também não é legal. Isso também não é legal, a gente precisa falar sobre isso. A gente tem que ter cultura assim, mas a gente tem que ter respeito dentro da nossa comunidade também, com as pessoas que vivem aqui. A gente tem que ter respeito com as pessoas que vivem com a gente também. Então quero agradecer a oportunidade de ter podido trocar essas experiências com vocês e dizer que a gente tem que saber o lado certo da luta e jamais a gente pode dar a cabeça de um dos nossos na bandeja para o inimigo. Jamais. Pensem sempre nisso. Jamais dar a cabeça de um dos nossos para os inimigos. Mesmo que por algum momento ele tenha falhado. Todo mundo aqui falha, todo mundo
aprende e tem que aprender com seus erros. Então, assim, antes de apontar o dedo para o próximo, vamos olhar a sua trajetória, a sua luta de vida e vamos entender quem realmente está do nosso lado. Porque o inimigo quer a gente separado. E o inimigo hoje só tem força, infelizmente, porque ele cresceu dentro das nossas fragilidades. Então eu peço que a gente se fortifique, esteja junto na luta, troquemos informações todo dia sobre política e, por favor, ouçam rap, porque quem ouve rap não cai nesse discurso. O rap fala disso há muitos anos no Brasil. A gente já esteve muito tempo sozinho, mas eu dou graças a Deus que hoje a gente tem uma juventude trabalhadora, empreendedora e que se sente incluída dentro do movimento hip hop no Brasil. E se hoje o rap é essa força de resistência, é porque de alguma maneira ele luta contra isso há muito tempo. Então, assim, o fascismo na sociedade ele existe, a gente não vai deixar passar, mas dentro do rap mais ainda. A gente não pode deixar isso se crescer. Obrigado. Obrigado. Vamos ouvir agora Fernando Haddad aqui, por favor. Alô? Todo mundo ouvindo aí um pouquinho? Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos aqui, de todas. Agradecer os depoimentos. Eu queria te dizer um negócio que você vai gostar de saber. Todo mundo associa o ProUni ao presidente Lula, em primeiro lugar. E ele tem muita responsabilidade nisso, porque ele era o presidente da República. Ao ministro da época, que era o Tarso, a eu, que era o secretário executivo. Mas se não fosse uma mulher, aquela ali, a Estela, não existiria ProUni no Brasil, não. Foi ela que começou o processo que desembocou no ProUni. E os outros programas também, nós fizemos tudo a muitas mãos. Era um governo muito comprometido com a causa dos estudantes, dos trabalhadores. Por isso que eu sempre falo que a solução do Brasil é um livro e uma carteira de trabalho assinada. Não é arma. Se todo mundo tiver trabalho e educação, o Brasil não tem como estar em crise. Cabe ao Estado garantir as condições. Até onde cada um vai depende do esforço de cada um. Mas se o Estado criar as condições, todo mundo vai ter condição de se desenvolver ao longo da vida. Queria pedir desculpa da nossa companheira, aquela mulher negra que falou aqui. Regiane está aqui ainda? Queria pedir desculpas a você pela fala do meu adversário, que foi uma das coisas mais grotescas que eu já ouvi em toda a minha vida. Eu nunca imaginei que um cara que afirmasse que o filho não casaria com uma negra porque foi bem educado, poderia estar no segundo turno de uma disputa presidencial. Eu acho que para vereador ele não tem qualificações para ser. Para ser deputado ele não tem qualificação para ser deputado, quanto mais para ser presidente. Eu considero... Onde? Eu considero, o que eu tenho que falar para as pessoas também. Eu considero uma pessoa que fala isso, talvez o pior parlamentar do Congresso Nacional. Tem 513, ele sem sombra de dúvida disputa na categoria de pior parlamentar. Mas eu vim aqui trazer uma boa notícia, não vim falar do meu adversário. Vim trazer a boa notícia de que um projeto que foi defendido pela periferia de São Paulo, hoje vai ser expandido para todo o Brasil, que é a Lei de Fomento à Cultura Periférica, que vocês criaram, que é basicamente o seguinte, Claudinho: parte do orçamento do Ministério da Cultura vai ser destinado, por lei, aos grupos e coletivos da periferia que produzem cultura. Por quê? Para não ficar capturado o dinheiro na mão
dos mesmos e porque a gente sabe que isso gera emprego na periferia. Nós estávamos vendo aqui, você emprega 100 pessoas direta e indiretamente só na sua empresa. Se isso for fomentado, nós vamos gerar em todas as regiões metropolitanas pequenas empresas, médias empresas que vão empregar pessoas ligadas àquilo que gera valor. Porque a cultura da periferia, ela toma o Brasil inteiro e até o exterior. No meu governo aqui na Prefeitura de São Paulo, nós levamos todos os poetas da periferia para uma feira de arte em Buenos Aires. E foi o maior sucesso. Você estava lá? A Cooperifa foi lá. Mas todos os bairros periféricos de São Paulo têm pessoas com talento e produção cultural que precisa chegar a todo o Brasil. Então, se nós reservarmos parte do recurso do Ministério da Cultura, inclusive a Lei Rouanet, que não chega na periferia, é uma das críticas que eu faço à lei, ela não chega aos grupos e coletivos da periferia. Se nós reservarmos parte desse recurso para fomentar os grupos de periferia, nós vamos imediatamente gerar emprego onde o desemprego é maior. Então, muitas das experiências daqui de São Paulo, outra coisa, passe livre do estudante. Tem em São Paulo, o Dória cortou uma parte, mas não cortou tudo. Mas é uma das poucas cidades que tem passe livre para o estudante. Nós vamos criar um programa federal para que todo prefeito possa fazer o que eu fiz aqui. Estudante não tem que pagar passagem para estudar, porque é um direito à educação pública e gratuita. E se você paga para se deslocar, ela já não é gratuita. Então nós vamos criar um programa federal para universalizar o passe livre do estudante. Estudante no nosso governo não vai mais pagar passagem de ônibus onde quer que ele esteja. Então são experiências aqui que nós vamos levar para o país, assim como experiências de outras localidades que deram certo, também vão ser trazidas para São Paulo. Várias experiências de segurança pública do Piauí, de saúde do Ceará e da Bahia, vão ser trazidas para São Paulo porque deram certo lá e tem que ser trazidas para cá. Oi? É isso mesmo. Eu tenho muito orgulho de ter ganhado as eleições no Nordeste. É isso mesmo. Então, gente, e fazer um apelo para vocês se manterem mobilizados até dia 28. Não basta falar para quem já vota na gente. Nós temos que levar ao conhecimento das pessoas. Eu ouvi dizer que tem cara do hip hop que está apoiando o Bolsonaro. Ora, se a gente levar ao conhecimento desse companheiro o que o Bolsonaro pensa da vida, eu duvido que alguém se mantenha apoiando ele. Só por desconhecimento. Não existe outra explicação. É só por desinformação que alguém pode votar conscientemente nessa figura que fala coisas tão grotescas contra os negros, as mulheres, contra os nordestinos, contra o Bolsa Família. 28 anos, deputado federal. Alguém me diz aqui uma única conquista do Bolsonaro. 28 anos recebendo salário pago pelo povo. E o que ele fez para o país? Absolutamente nada. Então, gente, é trabalhar até dia 28 para a gente ganhar essas eleições. Eu saí de 4% de votos. Cheguei a 42%. Está faltando só 8% para ganhar a eleição. É assim que nós vamos ganhar. Bom feriado para vocês. Tudo de bom. Muito obrigado pela colina. Vamos tirar uma foto aqui agora. Pessoal, vamos todo mundo aqui atrás. Todo mundo aqui atrás tirando uma foto. Por favor, tomar cuidado com as crianças. Tomar cuidado com as crianças, deixar as crianças na frente. Valeu. Nem começou ainda. Vamos pra trás, por isso mesmo a gente precisa as crianças na frente. Por dentro e fica com a lente aí. Posicionar o pessoal mais pra trás. Vamos aqui, não perder as crianças também. Vamos tirar uma
pessoas que vai governar o Brasil e vai trazer esperança e esperança à periferia do Brasil, todas as periferias do Brasil. Vou voltar a sonhar. Pode olhar aqui pra cima, aqui do drone, aqui, ó, todo mundo, ó. Mais uma, lá em cima, lá em cima. Lá em cima. Haddad presidente, Brasil, urgente. Haddad presidente, Brasil, urgente. Haddad presidente, Brasil, urgente. Haddad presidente. Haddad! Vai! Haddad! Haddad! Chama aqui o povo, chama aqui o presidente. Aqui, ó! É o Brasil feliz de novo! Cláudio, vamos fazer uma conferência, Cláudio. Cláudio, fazer uma conferência. Eu voltei de você, mas não lembrar de mim, não. Já ouvi em algum lugar, mas não é isso.